O fim dos tempos tem sido um tema que desperta curiosidade, temor e muitas especulações ao longo da história. Desde os primeiros cristãos até os dias de hoje, pessoas tentam entender o que realmente acontecerá no último dia e como a Bíblia descreve esse momento. Algumas teorias falam de catástrofes globais, enquanto outras apontam para um julgamento divino. Mas afinal, o que as Escrituras ensinam sobre esse dia tão aguardado e temido? Se você já se perguntou sobre o fim dos tempos, sobre o destino da humanidade e sobre como se preparar para esse momento, este vídeo é para você. Vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o último dia, analisando as profecias, os ensinamentos de Jesus e o que isso significa para nós hoje. Além disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais estudos bíblicos e reflexões que vão fortalecer a sua fé. Agora, vamos mergulhar nesse estudo e descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre o último dia. Os sinais do fim dos tempos, o que a Bíblia revela. Desde os tempos de Jesus, muitos se perguntam como será o fim e quais sinais indicarão sua chegada. A Bíblia nos dá pistas claras sobre isso, principalmente nos ensinamentos de Cristo e nos escritos proféticos. Em Mateus 24, Jesus responde aos discípulos sobre os sinais do fim. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele alerta que esses eventos não significam o fim em si, mas são apenas o princípio das dores. Além desses sinais físicos e políticos, a Bíblia também fala sobre mudanças no comportamento da humanidade. Jesus afirmou que o amor de muitos esfriaria, e Paulo, em 2 Timóteo 3, descreve um tempo em que as pessoas seriam egoístas, desobedientes, ingratas e sem amor. A moralidade se tornaria cada vez mais relativa e a busca por Deus diminuiria. Esse cenário pode ser claramente observado nos dias de hoje, onde valores bíblicos são constantemente desafiados e rejeitados. Outro grande sinal mencionado nas Escrituras é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em Mateus 24:14, Jesus diz que somente após essa missão ser cumprida virá o fim. Com os avanços da tecnologia e da comunicação, o Evangelho tem alcançado lugares que antes eram inacessíveis, indicando que essa profecia pode estar se cumprindo em nossos dias. A Bíblia também fala sobre eventos sobrenaturais que precederão o último dia. O livro de Joel menciona prodígios no céu e na terra, como sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Lucas 21, Jesus descreve angústia entre as nações, mares rugindo e homens desmaiando de terror. Isso sugere que o fim dos tempos não será apenas marcado por acontecimentos naturais, mas também por eventos cósmicos que impactarão toda a humanidade. Diante desses sinais, muitos se perguntam se já estamos vivendo o fim. A verdade é que a Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia ou a hora exata, mas nos alerta para estarmos preparados. Os sinais podem indicar que esse momento está mais próximo do que imaginamos, mas o mais importante não é tentar prever a data, e sim viver de maneira digna e fiel, aguardando a volta de Cristo com esperança e vigilância. O julgamento final. O destino da humanidade. A Bíblia ensina que após o fim dos tempos haverá um grande julgamento, onde toda a humanidade comparecerá diante de Deus para prestar contas de suas ações. Esse evento é descrito como o momento em que os justos e os ímpios serão separados, e cada um receberá sua recompensa ou condenação. Em Apocalipse 20, João descreve a visão de um grande trono branco, diante do qual todos os mortos, grandes e pequenos, estarão de pé. Os livros serão abertos e cada pessoa será julgada segundo suas obras.
Aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida entrarão na presença de Deus, enquanto os demais serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Esse julgamento não será baseado apenas em boas ou más ações, mas principalmente na relação de cada pessoa com Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a salvação vem pela fé nele, e aqueles que rejeitaram essa verdade enfrentarão um destino eterno longe de Deus. O próprio Jesus falou sobre esse momento em Mateus 25, comparando-o à separação de ovelhas e bodes. As ovelhas representam os justos, que herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo, enquanto os bodes simbolizam aqueles que rejeitaram a vontade de Deus e serão afastados para a condenação eterna. O julgamento final será um momento de revelação plena, onde tudo o que foi oculto será exposto. Aqueles que praticaram o mal sem arrependimento enfrentarão as consequências de suas escolhas, enquanto os que permaneceram fiéis a Deus serão recompensados. Esse é um ensinamento que reforça a importância de viver uma vida reta em obediência e fidelidade ao Senhor. Embora a ideia do julgamento possa parecer assustadora, para os que creem em Cristo, esse momento não é motivo de medo, mas de esperança. A promessa bíblica é de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Esse será o destino daqueles que escolheram seguir a Deus e confiar em sua graça. A certeza desse julgamento deve nos levar a refletir sobre nossas atitudes e decisões, lembrando que nossa vida aqui é passageira, mas nossa escolha diante de Deus tem consequências eternas. A volta de Jesus, o grande dia do Senhor. A volta de Jesus é um dos eventos mais esperados na fé cristã e marca o clímax da história da humanidade. A Bíblia ensina que ele retornará em glória visível para todos, e que esse será um momento de transformação definitiva. Em Atos 1, os discípulos viram Jesus subir aos céus e ouviram dos anjos a promessa de que ele voltaria da mesma forma. Essa promessa tem sido a esperança dos cristãos ao longo dos séculos, lembrando que o plano de Deus para o mundo ainda não terminou. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, descreve esse evento de maneira grandiosa. Ele afirma que o Senhor descerá do céu com voz de comando, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento, conhecido como arrebatamento, é interpretado de diferentes maneiras entre os cristãos, mas todos concordam que será um momento de encontro definitivo com Cristo. A volta de Jesus também será marcada pelo fim do domínio do mal. Apocalipse 19 descreve Cristo voltando como um guerreiro vitorioso, derrotando Satanás e estabelecendo seu reino. Será o momento em que toda injustiça será eliminada e o governo de Deus será plenamente instaurado. Aqueles que rejeitaram a fé serão confrontados com a verdade, e aqueles que perseveraram na fidelidade a Cristo serão recompensados. A Bíblia ensina que ninguém sabe o dia ou a hora da volta de Jesus. Mateus 24 nos alerta sobre a necessidade de vigilância, pois ele virá como um ladrão de noite, de forma inesperada. Isso significa que os cristãos devem estar sempre preparados, vivendo em santidade e esperando com expectativa. Muitas pessoas tentam prever a data exata desse evento, mas a própria Escritura nos ensina que apenas Deus sabe esse momento. A volta de Cristo não será apenas um evento de julgamento, mas também de restauração. Em Apocalipse 21, Deus promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Será o início de uma eternidade na presença do Senhor, onde tudo será renovado.
Essa é a maior esperança dos cristãos, não apenas escapar do sofrimento, mas viver plenamente na comunhão com Deus, desfrutando da vida eterna que Ele preparou para os seus, o novo céu e a nova terra, o destino final dos salvos. A Bíblia descreve que após a volta de Jesus e o julgamento final, Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde os salvos viverão para sempre em sua presença. Essa promessa representa a restauração completa da criação, livre de pecado, dor e morte. Em Apocalipse 21, João tem uma visão da Nova Jerusalém descendo dos céus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ele ouve uma grande voz dizendo que Deus habitará com os homens, e que não haverá mais lágrimas, nem luto, nem clamor, pois as coisas antigas já passaram. Esse novo mundo será radicalmente diferente do que conhecemos hoje. O sofrimento que marca a existência humana será substituído pela plenitude da paz e da alegria. O próprio Deus enxugará dos olhos dos seus filhos toda lágrima, e nada que cause dor ou tristeza existirá mais. Será o cumprimento da promessa de redenção, onde tudo o que foi corrompido pelo pecado será restaurado à perfeição original. Além disso, a Bíblia descreve que a Nova Jerusalém será uma cidade gloriosa, repleta da presença de Deus. Suas ruas são de ouro, seus muros são feitos de pedras preciosas, e não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória do Senhor iluminará tudo. Não haverá mais templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro serão o templo da cidade. Isso simboliza a comunhão plena entre Deus e a humanidade redimida, onde não haverá mais separação ou distância espiritual. Aqueles que herdarão esse novo céu e nova terra são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, os que permaneceram fiéis a Deus e confiaram na salvação oferecida por Cristo. Em contraste, a Bíblia ensina que os que rejeitaram a Deus não terão parte nessa nova criação, mas serão afastados para sempre da presença do Senhor. Essa realidade reforça a importância de escolher viver para Deus enquanto ainda há tempo, pois a eternidade depende das decisões feitas nesta vida. Essa promessa não é apenas um consolo para os cristãos, mas também um chamado para viver em esperança e santidade. Saber que um futuro glorioso aguarda os que creem deve nos motivar a perseverar, mesmo diante das dificuldades e desafios do presente. O novo céu e a nova terra são a garantia de que Deus cumpre suas promessas e que, no final, a justiça e o amor prevalecerão para sempre. Como se preparar para o último dia? Diante de tudo o que a Bíblia revela sobre o fim dos tempos, o julgamento final, a volta de Jesus e o novo céu e nova terra, a pergunta mais importante que cada pessoa deve fazer é: como estar preparado para esse dia? As Escrituras deixam claro que ninguém sabe o momento exato em que tudo acontecerá, mas Jesus ensinou que devemos estar vigilantes, vivendo em santidade e preparados para encontrá-lo a qualquer instante. A parábola das 10 virgens, contada em Mateus 25, ilustra essa necessidade de prontidão. As virgens prudentes estavam preparadas com azeite para suas lâmpadas, enquanto as imprudentes foram pegas de surpresa e ficaram de fora do banquete. Esse ensino reforça que a preparação espiritual não pode ser deixada para depois. A primeira e mais essencial forma de se preparar é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que a salvação não vem por obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Isso significa que ninguém pode se garantir apenas por boas ações, mas precisa confiar na obra redentora de Cristo na cruz. Arrepender-se dos pecados, buscar um relacionamento genuíno com Deus e viver segundo os princípios do Evangelho são passos fundamentais para estar pronto para o último dia.
Outra maneira de se preparar é permanecer firme na fé, mesmo diante das dificuldades e tentações do mundo. Jesus alertou que, nos últimos tempos, muitos se desviariam da verdade, sendo enganados por falsas doutrinas e esfriando no amor. Por isso, é essencial fortalecer a fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros cristãos. Manter um coração fiel a Deus e um compromisso inabalável com seus ensinamentos é o que diferencia aqueles que estarão prontos daqueles que serão pegos de surpresa. Além disso, a Bíblia ensina que devemos viver com um senso de missão, anunciando o Evangelho e fazendo a vontade de Deus. Jesus disse que o Evangelho seria pregado a todas as nações antes do fim, e cada cristão tem um papel nesse propósito. Preparar-se para o último dia não significa apenas cuidar da própria salvação, mas também ajudar outros a conhecerem a verdade e se reconciliarem com Deus. Esse chamado deve ser levado a sério, pois o tempo é curto e cada oportunidade de compartilhar a fé pode fazer a diferença na eternidade de alguém. Estar preparado para o último dia não significa viver com medo, mas com esperança. Para aqueles que estão em Cristo, o fim dos tempos não é um evento aterrorizante, mas a concretização da maior promessa de Deus. A certeza de que Jesus voltará e de que um novo mundo sem dor e sofrimento será estabelecido deve trazer paz e motivação para viver com propósito. A preparação não é um fardo, mas um privilégio, pois significa caminhar diariamente ao lado de Deus, aguardando com alegria o momento em que Ele restaurará todas as coisas. Diante de tudo o que a Bíblia revela sobre o último dia, fica claro que esse evento não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade certa que cada pessoa enfrentará. Os sinais do fim já podem ser vistos em nosso tempo. O julgamento final será inevitável. A volta de Jesus acontecerá em glória e Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra para aqueles que permanecerem fiéis. No entanto, mais importante do que saber quando tudo isso acontecerá, é estar preparado espiritualmente para esse momento. A palavra de Deus nos ensina que o tempo da graça ainda está aberto, e a decisão sobre onde passaremos a eternidade depende do que fazemos agora. Jesus nos chama ao arrependimento, à fé e a uma vida comprometida com Ele. Muitos vivem como se o fim nunca fosse chegar, mas a verdade é que cada dia que passa nos aproxima desse desfecho inevitável. A parábola das 10 virgens nos alerta que só aqueles que estiverem preparados entrarão para a festa do reino. Não haverá mais tempo para arrependimento quando o noivo chegar. Diante dessa realidade, a pergunta que fica é: como você tem vivido? Você está pronto para encontrar o Senhor? Sua fé está firme ou tem sido abalada pelas distrações deste mundo? A Bíblia nos chama a vigiar, a permanecer fiéis e a não nos deixarmos enganar pelas falsas seguranças desta vida passageira. A preparação não é algo que pode ser deixado para depois, pois ninguém sabe o dia ou a hora. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a refletir sobre sua vida e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não espere mais. Ele está de braços abertos para receber todos os que se arrependem e creem nele. Se você já é um seguidor de Jesus, continue firme, pois a recompensa para os fiéis será indescritível. E antes de encerrar, quero te lembrar de algo muito importante. Se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este e fortalecer sua fé a cada dia. Que Deus te abençoe e que sua vida esteja sempre alinhada com a vontade dele. Maranata!